Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Família Mais, o programa para você e toda a sua família. E para receber mais informações do nosso ministério, é só se inscrever lá no nosso Instagram, Ministério da Família IBA. E também, se ainda não ativou as notificações, vai lá em nosso canal, Atitude TV. Se inscreve, ativa notificações e compartilha para todo mundo ser abençoado. Hoje a gente tem uma convidada muito querida, especial, falando sobre uma história de vida, superação diante das perdas. Ela é pastora e autora Cristiane Messor. Bem-vinda ao Família Mais! Que bom tê-la aqui conosco, Cris. Obrigada. Muito bem-vinda. Vamos sentar para a gente conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais da sua história? Sim, claro. Como eu chamo? Cris, pastora, Fica à autora. vontade. Pode me chamar de pastora, de Cris, como você quiser. Então tá bom. Então eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente conhecer mais da pastora e da autora, da esposa, da mãe. Bom, no ano de 2018, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei com o meu pastor. Eu estava passando por várias situações dentro da minha família. E ali no meu sonho, o meu pastor, ele olhava para mim e dizia assim: você é capaz. E essa mensagem ficou dentro do meu coração. Essa mensagem ficou como um código que durante, assim, 3 anos começou a se desvendar. No ano de 2020 comecei a passar por uma situação, né, que foi global, todos nós passamos por esse tempo de prejuízo emocional, de crise, e eu também não foi diferente, passei por diversas situações de perdas na minha família, e então essa palavra se desvendou mais ainda, o Senhor falando para mim: você é capaz. E então, disso vem um curso. No ano de 2021 surgiu o livro Você é Capaz. Uhum. E como começou a sua jornada cristã? Vamos falar um pouco lá, né? Você é casada, tem filho, mas como é que foi a sua jornada cristã? Bom, eu me converti aos 12 anos de idade. Fui bem cedo para o evangelho. Aos 17 anos recebi o chamado para estar indo para o lugar onde eu estou pastoreando até hoje. Aos 17 anos conheci, né, esse meu esposo maravilhoso que está aqui conosco, né, e nós recebi esse chamado de estar indo para Realengo, e então, aos 17 anos, comecei a evangelizar e comecei a viver essa jornada, né, de pastoreio, de discipulado. E aos 24 anos fui ungida ao ministério e estou aí há 19 anos pastoreando essa igreja juntamente com meu esposo. Que lindo! E você tem filhos? Tenho 2 filhas lindas, uma de 13 e uma de 3 anos. E é isso. E aí se desdobra em estar como mãe, como pastora, como autora. Sim, né, sou uma pessoa muito comum, né, mas ao mesmo tempo, como fala até o livro, né, Você é Capaz. Nesse tempo todo Deus tem me dito que eu posso ser muito além de uma mãe, muito além de uma pastora, muito além de uma esposa, muito além de uma serva de Deus, né. Sim. E como vocês possuem um ministério juntos, vamos falar um pouco pra gente como é que é a história, como é que foi a história de vocês e como é a história de vocês? Porque na verdade você tá o tempo todo com ele então, né? Sim, sim, nós estamos juntos. Bom, conforme eu falei, nós começamos a namorar com 17, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos. E recebi esse chamado de ir para Realengo fazer missões em uma igreja, que no caso o pai dele era pastor. Ali pastoreava. Já era filho de pastor. O pai dele pastoreava aquela igreja, e quando eu cheguei ali, eu senti de Deus de estar juntamente com ele. E nós ficamos ali, era uma igreja bem pequenininha, e nós começamos a trabalhar, nós éramos os únicos jovens, e chegamos ali para trabalhar com música, naquele lugar, e o meu pastor, eu falo um pouco dele aqui nesse livro, né, que era meu sogro, uma pessoa muito amorosa, que nos acolheu, que nos ensinou tudo que nós sabemos. Hoje ele está
na glória, não está mais aqui conosco, mas foi uma pessoa assim que plantou dentro de nós um amor muito grande por Deus. E então, aos 17 anos, nós, com aquele amor todo pela obra do Senhor, e começamos ali naquela jornada de ganhar vidas, e nunca imaginava que um dia estaria pastoreando essa igreja hoje ali em Realengo. Não tinha essa pretensão, a minha pretensão Mas era já apenas... pastoreava, né? Só não era de título ali como pastor, Isso. mas desde novos, então, que vocês já cuidavam de pessoas. Sim, já cuidávamos, porque a nossa proposta de início era estar ali apenas para trabalhar com música. Por quê? Para poder estar trazendo adoração, eu e ele, né? Ministrando adoração. E ali ele como guitarrista, eu cantando. E ali começamos a desenvolver um ministério de adoração com música. E começou a paixão por Deus, a paixão por vidas. E a consequência foi essa. Aos 24 anos, nós já estávamos auxiliando ao meu sogro como pastores ali naquele lugar. E estamos lá até hoje. Hoje nós somos pastores presidentes, titulares daquela igreja. É interessante quando você está falando, né? E eu estou aqui pensando, as pessoas podem estar se perguntando, poxa, desde novos que eles estão ali cuidando de vidas, que estão ali no caminho do Senhor, então a vida deles é perfeita. Só Só que não, né? Os desafios, muitos e chega para todos muitos nós, desafios. Cris, independente do... Sim, muitos desafios em todo tempo. Nós precisamos, conforme o tema de hoje aqui, a superação é você ter uma superação diante das suas dificuldades. E nesse tempo eu aprendi que precisamos, né, sempre olhar para as situações como uma oportunidade de crescermos, de avançarmos, de alcançarmos algo de bom. Não de pensar em parar, em Não, paralisar. jamais. Essa não. palavra não existe no meu vocabulário. Não existe? Para quem me conhece sabe que o meu lema é sempre não desista, sabe? Lute, que você é capaz. Você Sim. pode, você alcança. Eu acredito que nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Uhum. E Cris, me fala o que levou e como você, o que levou você e como levou você, né, a iniciar uma trajetória de transformação. Bom, conforme eu falei para você, né? A princípio, eu assim estava apenas pastoreando a minha igreja, estava junto com meu esposo, não imaginava de estar escrevendo um livro ou ministrando curso em outros lugares. Essa não era a minha pretensão. Mas como os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, e a gente está aqui para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E então, Deus começou a me chamar, conforme eu falei, conforme essa mensagem que Ele colocou no meu coração. À medida que eu comecei a passar por diversas situações de perdas na minha vida, na minha família, perdi, né, a minha perda mais recente, que foi perdi meu pai, perdi um bebê, meu segundo filho, eu perdi o meu sogro, que era meu pastor, no caso, né? Eu perdi depois o meu cunhado de infarto fulminante. Então foram perdas assim que me fizeram Bem refletir, significativas, né? me fizeram pensar, ou eu paro ou eu avanço, ou eu cresço, né? Então eu comecei a pensar nisso, e eu comecei a buscar mais a Deus, e eu comecei a crescer dentro daquilo e do chamado e do propósito que Deus tinha para minha vida, que Ele tem para minha vida. Eu respondi a tua pergunta? Sim, sim. Interessante como você transformou a dor, né, da perda, em algo bom, em algo positivo. Como que você conseguiu escolher isso? Foi quando você voltou para Deus? Quando você teve esse entendimento? A dependência de Deus. A minha vida sempre foi assim, uma total dependência do Senhor. Eu sempre fui muito dependente dele para tudo. Desde quando meus pais, eles sempre nos ensinaram essa superação. Minha mãe é uma mulher assim totalmente incrível, que passou assim por muitas perdas na vida dela e precisou superar muitas situações. Ela perdeu 2 filhos, ela veio da Paraíba, do Nordeste, veio tentar a vida aqui no Rio de Janeiro, e por isso foi muito maltratada, né, muito rejeitada, e meu pai também, mas eles superaram muitas e muitas situações
financeiras, situações de desenvolvimento até social, né? Uhum. Porque a gente sabe que quando alguém vem de um outro estado, muitas vezes recebe algum tipo de preconceitos aqui no Rio de Janeiro. E eles superaram muito, então eles sempre me ensinaram. Minha mãe, quando ela se converteu, ela foi para Jesus através de uma doença que ela teve nos ossos. Eu conto isso no meu livro. Ela teve uma doença nos ossos e ela ficou numa cama. E os médicos diziam que ela não ia mais andar, que ela não ia mais sair daquela cama. E então foi nesse momento que ela se converteu e que ela começou a buscar a cura em Deus e ela foi curada, né? Então isso assim, eu tive esse testemunho de fé, eu recebi essa semente, esse legado da minha mãe, Sim. então isso me ensinou a superar também as minhas perdas. A história da minha mãe me inspirou a eu ser quem eu sou hoje, também, a eu ser capaz de vencer também as minhas dores, as minhas perdas, os meus fracassos, a fazer de cada dificuldade uma oportunidade para que eu pudesse ser melhor, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse avançar e alcançar os sonhos e os propósitos de Deus para a minha vida. Inclusive eu coloco até nesse livro, eu coloco que nós somos destruídos por diversas vezes, mas todos nós podemos reconstruir a nossa vida novamente. Todos nós temos oportunidade de recomeçar. Essa força está dentro de nós, basta apenas nós acreditarmos. Cris, foi a partir daí então que você lançou o curso e esse livro aqui, Você é Capaz, que você pode entrar lá no Instagram dela e clicar lá no link para adquirir esse livro. Fala pra gente como é que foi, né, essa iniciativa de montar um curso e depois o livro. Bom, eu tenho a minha formação em serviço social, eu sou pós-graduada em programas e projetos sociais, eu também tenho uma outra pós-graduação, que é em filosofia e teologia. Então, em docência de teologia e filosofia. Sim. E isso me fez entender a minha importância de estar também gerando um curso para poder estar alcançando também a sociedade, trazendo essa mensagem para poder atingir a população. Então Deus começou a gerar através desse curso, desse livro, porque aonde eu não posso ir, o meu livro e o curso, ele atinge. E eu Sim. comecei a entender o quanto isso fez a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. A transformação social que esse livro, que esse curso pode trazer na vida de tantas pessoas, pessoas que estavam sem estudar, que começaram a entender que são capazes, que podem estudar, Sim. e outras pessoas que estavam paralisadas nos seus sonhos e voltaram a sonhar novamente, voltaram a pensar em coisas para o seu futuro, em ter conquistas até econômicas. Então eu comecei a ver a Deus me usando também na minha formação nesse curso e através do livro. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes da gente iniciar, que começou de uma forma, assim, talvez despretensiosa e pequena, que você começou a criar o curso ali para as mulheres da sua igreja. Conta pra gente como é que foi esse início e aonde isso foi parar. Bom, então, de início, esse curso, né, estava sendo gerado no meu coração apenas para atender a necessidade local das mulheres ali da minha igreja que estavam passando por situações de perdas, problemas emocionais, o qual elas precisavam ali, baixa estima, precisando entender que elas eram capazes de superar todo aquele momento que elas estavam vivendo. Então, ali de início, esse foi o meu propósito, de estar auxiliando aquelas pessoas, aquelas mulheres que estavam ali. Então, a minha primeira turma, eu já tive uma resposta, né? Foi onde, mesmo em meio à pandemia, muitas mulheres se inscreveram. E ali, outras pessoas começaram a se interessar também por esse tema, né? Outras pessoas de outros locais, de outras igrejas. E eu começou a surgir uma turma mista, começou a surgir jovens querendo estudar, e eu comecei a entender que isso não era apenas algo para as mulheres, Sim. mas era algo para todos aqueles que precisassem. Então foi como um código. Começou com uma mensagem, Sim. que depois se tornou num curso, e que depois se tornou
num livro. Entendi. E aí isso, você saiu até o livro saiu do país, né, você falou que foi para outros Sim. lugares, outros países. Sim, então, e hoje o meu livro, ele tem, assim, alcançado muitas pessoas, já foi para Portugal, já chegou nos Estados Unidos, já saiu daqui do Brasil. Eh, Aonde eu não posso levar essa mensagem, o Uhum. meu livro está chegando. Então isso sim foi algo gratificante Sim, na minha vida, receber esse retorno mesmo da parte de Deus. Essa mensagem eu percebi que ela não era algo minha e para mim, mas foi algo que Deus trouxe para minha vida para que eu pudesse levar para aqueles que precisam. sim. Fala pra gente um pouco sobre suas experiências, como é que foram ali as suas experiências e testemunhos que com certeza você deve receber de pessoas, tanto do curso, né, que foram ministrados por você, quanto após, né, ler ali o seu livro. Bom, assim, uma das coisas assim mais que foi gratificante mesmo, tanto do curso como do livro, foi os testemunhos. Eu comecei a receber muitos testemunhos das pessoas que estavam sendo ministradas e de transformação nas suas vidas. Algumas pessoas que estavam com casos gravíssimos de ansiedade, que já estavam fazendo até fazendo terapia, se tratando, mas que não estavam conseguindo vencer, tomavam medicação, e essa palavra veio como um destravar na vida delas. Então eu percebi, é algo de Deus. Elas Uhum. receberam essa palavra e algo entrou no coração delas e elas conseguiram vencer ansiedades. Também teve caso até de pessoas com problemas de dependência química que não conseguia se libertar das drogas e que recebeu essa palavra, né, entrou dentro dela e ela tomou e falou: "Eu sou capaz, eu vou vencer as drogas", e venceu as drogas. Então nós começamos eu comecei a perceber, sabe, o destravar na vida de tantas pessoas, algo tão simples, mas que trouxe uma diferença, que fez a diferença na vida dessas pessoas. E fala pra gente sobre a sua experiência ao escrever Você é Capaz. Bom, a minha experiência, eu primeiro precisei eu fui inspirada por Deus para escrever esse livro. Eh Deus ele falou para mim: "Você vai escrever um livro". E no momento que ele falou, eu fiquei: "Meu Deus, você é capaz", né, Deus falou: Você "Você nunca é capaz". imaginou, nunca se viu A gente pensa que vai escrever um livro, mas a gente Ah, pensa num sonho, assim, bem distante, né. A gente aham. não sabe quando isso vai acontecer. A gente pensa: "Um dia eu vou escrever um livro", mas isso e então, quando eu comecei a viver essas experiências do curso, e ali numa dessas ministrações, né, que tem uma das ministrações que eu falo: "Ouse sonhar", e Deus falou assim: "Você vai escrever um livro". E eu falei: "Meu Deus", e o nome do livro vai ser Você é Capaz. E Deus falou que então você ia escrever e ainda te deu o sim, título. o título, Você é Olha, como é bom estar Capaz. conectado com Deus, E gente. então eu comecei a escrever, eu falei Deus começou a me dar os títulos, e eu comecei a escrever, inspirada pelo Espírito Santo, e o Senhor começou a me dar direção. Eu digo que esse livro ele foi todo inspirado por Deus. Comecei a colocar minhas experiências, comecei a colocar, fui escrevendo de acordo com o que Deus falava. Ele não é tão grosso, porque Deus não Uhum. permitiu eu falar tudo, né, eu tinha que colocar apenas aquilo que Deus queria que eu colocasse, Entendi. porque eu tinha muitas Quem coisas para sabe vem aí contar. uma segunda edição, né, Já estamos algo orando por novo. isso. Estamos pedindo a Deus isso dar essa resposta. Então foi algo, né, que realmente você teve ali, uma experiência pessoal, Sim, uma experiência que você pessoal. quis compartilhar, entendendo que foi direcionamento de Deus. Sim, e então, o meu pastor, né, ele é escritor também, né, ele é o escritor, tá inclusive aqui, ó, ele escreveu o Código da Sim, Aliança, sim. e ele foi o meu maior incentivador. Eu eu compartilhei com ele, né, esse meu sonho, compartilhei com ele essa questão de escrever um livro, e ele falou: "Vamos tirar esse projeto do papel, vamos Te escrever". impulsionou ali. Falou: "Você é capaz". Ele falou num sonho e falou verdadeiramente na realidade. Eu falei: "Ele escreve, vamos colocar para frente". Uhum, E eu comecei a escrever, e eu falei: "Meu Deus, eu não imaginava nem como que era para fazer". E ele começou a me dar algumas direções, e então aconteceu o projeto e aí está o aconteceu. livro. Que bom. Cris, você poderia,
quais orientações você daria para as pessoas, né, que estão assistindo a gente, sobre capacidade? Bom, assim, nós precisamos, não somente querer algo, nós também temos que ter um projeto de ação para poder alcançar os nossos objetivos. Muitas vezes nós somos muito emocionais. Nós pensamos assim: "Ai, eu quero algo para a minha vida", mas não nos movemos, não buscamos essa capacitação. Nós precisamos também trabalhar nesse desenvolvimento nosso. Por exemplo, se eu queria escrever um livro, eu precisei também um dia estudar, eu precisei também melhorar, né, nessa parte de escritura, de Uhum. estudar. Eu estudei a minha vida toda, eu sempre estudei. Então, a capacitação também é você também buscar, é você também procurar melhorar, você Sim. crescer em cursos, não só em cursos, mas até na sua alma, né? Na sua Uhum. busca em Deus, no seu desenvolvimento humano como pessoa. Você acreditar mais em você mesma, que às vezes a gente acredita em todos, mas nós não acreditamos em nós mesmos, que nós podemos. E nós podemos mais do que imaginamos. Uhum. Então, capacitar é isso. À medida que você vai dando passos de fé, à medida que você vai avançando em rumo às suas conquistas. Porque muitas vezes nós sonhamos, estamos sonhando, mas tá. A melhor parte do sonho não é o sonho, mas é quando ele é realizado. Quando nós realizamos o sonho. 90% vai ser o quê? Transpiração. Você vai precisar lutar, você vai precisar passar por desgastes, você vai pensar em desistir, Uhum. você vai ouvir coisas, muitas vezes, você vai pensar, eu não consigo, mas é nesse momento que você cresce e você entende, não, peraí, eu vou sim, eu vou melhorar, eu estou ruim nessa área, eu vou melhorar, né? Entendendo que ter humildade, entender que nós não somos nem mais nem menos, nós somos na medida exata. Muitas vezes nos sentimos muita coisa, não é assim. Muitas vezes não sentimos nada, também não é assim. Nós Uhum. temos que ser exatamente quem nós somos, na medida exata. Então, capacitar é isso, é você ter aquela clareza de quem você é. Então, quando você sabe realmente do seu valor, nem mais nem menos, aí você realmente entende que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E que se ele prometeu algo para você, ele vai cumprir na sua vida. Amém, amém. Você acredita que as dificuldades, elas nos preparam para a vida? Sim, claro, com certeza. Os problemas, as situações, a palavra de Deus fala que é na fraqueza que nós somos fortes. Então, uma das minhas frases é essa: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O que você diria às pessoas que estão assistindo a gente, que estão em meio a grandes dificuldades? O que você diria a elas? Olha, eu diria para você, não desista, sabe? Não desista dos teus sonhos, não desista, entenda que dentro de você tem uma força que você nem imagina, né? Quando nós olhamos para dentro de nós podemos ver alguém forte, alguém que pode todas as coisas. Por quê? Porque confia no Senhor. Se você colocar a sua confiança e a sua dependência em Deus, você pode todas as coisas. Não existe nada que você não possa superar, que você não possa vencer. A nossa força de vontade, ela precisa ser maior do que a nossa força de desistir, de não querer continuar. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você é capaz. Você é capaz, verdade. Como que foi para você superar diante de perda? Fala da sua experiência pra gente. Olha, não é fácil você superar perdas. Eu me lembro de um episódio que, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação de programas e projetos sociais, eu pensei em desistir, porque eu tinha perdido, meu pai tinha morrido de infarto fulminante, foi no ano de 2018, quando eu recebi essa revelação, né, essa mensagem do "você é capaz". E então, para mim ali, meus sonhos tinham assim desmoronado. Eu falei: "Ah, não quero mais fazer nada, não quero mais continuar estudando. Para que eu vou ficar fazendo projetos? Para que eu vou ficar fazendo pós-graduação?" Porque eu estava desestimulada.
Mas ali naquele momento, Deus falou comigo assim, não, você não pode desistir dos teus sonhos. E eu me lembro que eu tinha prova para entregar naquele dia, né? Eu tinha chegado do enterro do meu pai e eu tinha que entregar uma prova. Se eu não fizesse aquela prova, eu ia ficar reprovada. E ali naquele dia eu falei, eu tive que decidir. Então eu digo para você, a palavra decisão. Nós temos que decidir o que nós queremos para a nossa vida. Então naquele dia ali eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer essa prova, eu vou tirar uma nota máxima e eu vou superar. E aí, meu pai morreu, já foi, acabou, e a minha vida continua. E eu preciso avançar. Ele ficaria muito feliz de ver eu terminando essa pós-graduação, de ver eu avançando, de ver eu crescendo, de ver eu conquistando. Sim. Então, a alternativa não é eu paralisar, me deprimir, parar com tudo. Não, não é isso. Então, ali naquele momento, eu decidi e ali tirei notas boas, 10, passei, terminei a minha pós-graduação. Enfim, então o que eu digo é a decisão. É um dos capítulos que eu tenho também no meu livro, que fala sobre decisão. Nós temos que ser pessoas que tomam decisões acertadas. Decisões conscientes, conscientes, né? Não isso. levada ali pelo emocional. Você poderia se deixar pelo emocional, né? Você até tinha um bom motivo, já que estava vindo do enterro do seu pai, e aí você decidiu, bem conscientemente, seguir. Seguir em frente, não desistir dos projetos e dos propósitos de Deus para minha vida. E tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. Gente, ela ensina, tá tudo aqui no Você é Capaz. Tanto as experiências dela, pessoais, quanto experiência com Deus, né? Isso. Então, quem lê esse livro aqui vai conseguir superar também, né? Isso, para viver uma jornada de uma vida incrível. E essa vida incrível nada mais é que uma vida de fé. Uma vida na presença de Deus, na dependência do Senhor. Isso é uma vida incrível, porque você não sabe, mas você crê. Você pode não estar vendo, mas você crê que Deus ele realiza o impossível. Quero te convidar agora, Cris, você que está em casa, para o nosso momento do Orama Home. Vamos lá? Vamos. Não existe nada mais charmoso e aconchegante que velas decorando a sua casa. Elas levam brilho, leveza e sofisticação. E quando une a vela com a beleza de castiçais, fica tudo lindo e perfeito para decorar o ambiente, fazer centros de mesa e colocar em aparadores. Hoje a Dorama Home separou uma seleção de lindos castiçais. Temos alguns em metal, outros em cerâmica e resina. Um mais lindo que o outro para você decorar a sua casa com detalhes que fazem a diferença. Dorama Home, para decorar e transformar o seu lar. Estamos de volta com a pastora e autora Cristiane Messor falando sobre superação diante das perdas. Eu queria que você falasse quais são os seus públicos-alvos. Bom, meu público-alvo é a família. Jovens, mulheres, homens, todos aqueles que se identificar com essa mensagem. E essa mensagem, ela é atual. Mediante a tudo que nós vivemos nesse tempo de pandemia, até essa questão política que nós estamos vivendo, nós estamos precisando realmente ser capazes, né, de superar tudo isso aí que nós estamos vivendo. Então, o que eu poderia dizer em relação aos públicos, né, em relação aos jovens, como trabalhar essa questão da capacidade, é realmente trabalhando a questão da autoestima. Com projetos, na nossa igreja nós estamos fazendo projetos, até estimulando aos jovens a voltarem a estudar,
né? Os Sim, esportes, verdade. porque os jovens ficaram muito reclusos dentro de casa, eles ficaram muito desestimulados, ficaram com baixa estima, devido a eles estarem muito presos, a Uhum. não estar mais com esse convívio social. E a gente sabe que o relacionamento é a base de tudo. Então, assim, uma das coisas que a gente trabalha muito é essa questão dos relacionamentos, de incentivar jovens a voltarem a estudar, a estarem praticando esporte, a Estarem ativos ali, competir, né? a estar buscando aquilo que eles gostam de fazer, sabe? A se projetar no mercado, a sonhar com o futuro, Uhum. né? A entender que eles podem, que eles são capazes, Sim. né? E para as mulheres, né? Muitas mulheres nós temos visto hoje, muitas mulheres que estão um pouco perdida, né, na sociedade devido a essa atualização, vamos dizer. Eu tenho 43 anos, então algumas mulheres talvez não conseguem se atualizar dentro dessa questão de rede social, Hum. até da tecnologia. Então, o que eu faço, o que eu dou a dica, se atualize, você é capaz. Uhum. Estude, volte a estudar também, procure crescer, sabe, procure, a se atualizar em tudo que você fizer. Em relação aos homens, né, também, que a gente trabalha muito essa questão, também muito da questão da autoestima, porque, nós estamos vivendo um quadro econômico onde há muito desemprego, muitos homens, o mercado de trabalho mudou também. E qual é o nosso incentivo? Veja uma nova profissão para você, né. Sim. Então estude novamente. Ressignificar a vida, né? Ressignifique, você pode, sonhe, não deu certo dessa forma, faz de uma outra forma, recomece, Uhum. você pode, sabe, você pode bem mais do que você imagina. Então o que nós ministramos é isso, que nós somos capazes de qualquer coisa, confiando em Deus, Uhum. tendo a nossa base em Deus, tendo a nossa fé em Deus, nós podemos alcançar o impossível. Verdade. E Cris, como é que você faz como mãe, né? Você é pastora, escritora, profissional, como é que você faz aí? Você tem uma filha de 13, não é? Uma Isso. adolescente Isso. e uma de 3 aninhos. Isso. Olha aí, como é que você concilia aí? Porque é uma faixa etária bem distante, eu tenho uma irmã 10 anos mais nova que eu, foi outra realidade na criação de filhos ali para os meus pais. Como é que você consegue administrar isso? O que você diria, né, para quem está em casa com filhos nessa faixa etária? Ó, eu posso dizer para você, minha filha tem de 3 anos. Eu escrevi meu livro com a minha filha. Enquanto ela brincava, eu pegava o computador e eu ia escrevendo. Então eu quero dizer que você é capaz, você pode sim, sabe, você pode fazer, porque muitas vezes nós mulheres nos limitamos. "Ah, porque eu tenho criança pequena, eu não posso". Claro que você pode, sabe, tem como você conciliar sim, né, no momento, às vezes, eu estava brincando com ela, mas tinha aquele momentinho que ela ficava ali paradinha, vendo televisão, era aquele momento que eu pegava o computador e começava a escrever, Hum. né. Então, assim, há um tempo de qualidade para tudo, você pode separar um tempo de qualidade para ficar com seus filhos, mas você estar ali o tempo todo com seu filho, não é isso que faz de você uma boa mãe. Agora, você, imprimir valores Sim. na vida dos seus filhos, isso sim te faz uma mãe boa, né? Quando você cuida, quando você investe tempo de qualidade, você para conversar, você para cuidar, você para ensinar. Então, isso daí é você investir na vida dos teus filhos. Mas isso significa que você tem que se anular de Sim. tudo e não viver mais, porque isso não vai fazer bem nem para eles e nem para você. Porque aí você daqui a pouco você está frustrada, você está mal, e como que eles vão olhar para você como uma referência? Então o que eu quero dizer, né, é que você é capaz sim, né, você é capaz de estar lidando, de você ser mãe, de você ser esposa, de você, sonhar, de você também escrever um livro, de Uhum. você fazer um curso, de você também ter projetos, de você ir além daquilo que você imagina, Sim. da sua força, da sua limitação. Muitas vezes nós temos medo, e o medo muitas vezes tenta nos limitar, mas a superação é o quê? É você superar esse medo,
esse medo que te limita. Para Então, não paralisar, né? quando você supera, você tem essa ação diante dessas limitações, é onde você alcança, sabe? Você alcança o impossível, é onde você alcança algo que você não estava esperando, o inesperado. Cris, quero já agradecer, mas antes disso, queria que você deixasse aqui informações, como é que as pessoas conseguem fazer seu curso, saber um pouco mais do seu livro. Bom, você pode ir no meu Instagram, né? E ali você pode acessar, ela já mostrou aqui, vai deixar o link. Uhum. Então você pode ali entrar em contato, que nós estamos ministrando esse curso, e também o livro, você pode adquirir o livro. E eu tenho um projeto, né, futuro aí para um curso online, é um projeto também, ó, que futuramente nós vamos estar aí para poder ter acesso a muitas outras pessoas, porque já me pediram, já falaram para mim, por que esse curso não tem online? Eu falei, porque eu ainda preciso ser capaz, não vou ser capaz de gerar esse curso online. Que E bom, é isso vai daí. ser sim. Quero te agradecer, tá? Muito obrigada pela sua presença e participação aqui no Família Mais, que Deus abençoe sua vida, te dê mais sonhos, que você ouse mais e abençoe sua família também. Muito obrigada, um abraço. E eu quero dar um abraço para minha filha Emanuele e para minha filha Raquel. E um beijo para toda a Igreja da Aliança em Realengo, para os meus pastores, apóstolo André Ricardo e apóstolo Anido. Um abraço. Você já sabe, nosso encontro de sexta-feira, 21h30, Família Mais, e 21 horas pela Bem Mais TV. Sei que você foi abençoado, então já compartilha esse programa para o maior número de pessoas, que a gente se encontra na próxima sexta-feira. Meu beijo e até semana que vem.